Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. Quais os caminhos que você está seguindo? Escute e reflita essa mensagem do Padre Fábio. Muitas pessoas podem se beneficiar com essas sábias palavras. Inscreva-se no canal e ative o sininho. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós nesse momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos, e esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. A cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas, ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa, porque muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro. Então nós já sabemos que cigarro mata. Então se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. É estranho porque que a gente escolhe isso, né? Mas faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que
o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Qualquer bobagemzinha a gente quer comunicar o outro, tirar a paz do outro. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução deste problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente, porque eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu o tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo. E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Todos muito condicionados a ter respostas rápidas o tempo todo, e você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe. Minha gente, nós estamos exaustos, e essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer, sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. Quando precisamos viver a ritualidade que nos descansa, que nos joga para dentro para favorecer uma vida interior, não. Nós ficamos com os nossos joguinhos, os nossos celulares, que são dispersos, que ocupam o lugar de uma leitura, que ocupam o lugar disso, aquilo, e sempre justificados. Respondendo um e-mail, deitamos na cama com aquela luz acesa em cima dos nossos olhos, sempre justificados, volto a dizer. Uma rotina que vai nos brutalizando. Sim, porque nós vamos ficando cada vez mais brutos. Sensibilidade, minha gente, não basta ter, é preciso educá-la. Da mesma forma como se educa o desejo. Eu lhe desafio. Gostou da mensagem? Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Visite nossa playlist. Temos mais de 100 vídeos com mensagens, orações, músicas e histórias da Bíblia. Aguardamos o seu like.